Azul, torcedor azulino, pulando, chacoalhando o Mangueirão, jogo exclusivo aqui nos canais de Esporte Interativo, o Remo fazendo uma promoção de ingressos, chamando o seu torcedor, nesse momento difícil, o time vem de tropeço, vem de derrota em Maceió, para o então líder CSA, o CSA que era líder até essa rodada, perdeu a liderança para o Sampaio correr, e olha o torcedor do Remo dando a resposta, foi chamado, foi convocado e compareceu, tá ficando bonito o Mangueirão, para o jogo que você vai acompanhar com a gente, a invasão azulina, a invasão do fenômeno azul, e do outro lado o Botafogo também com chances matemáticas de conseguir uma vaga entre os 4 primeiros, Remo e Botafogo vem logo lá em Cuiabá, Jorge. É isso aí, fenômeno azul respondendo, o Botafogo já vem programado, os jogadores estavam fazendo aquecimento a coisa de 20 minutos, já quebraram um pouquinho esse gelo, já sentiram um pouco da pressão que vão receber. O belo alvinegro da Estrela Vermelha, o representante da Paraíba nessa Série C do Brasileiro. Que show, hein? Que espetáculo do fenômeno azul. Olha, Vitor Sérgio Rodrigues, depois dessa aqui vão faltar mais 3 rodadas. A coisa tá tão embolada, né? A gente tava falando aqui de Cuiabá e Salgueiro que vão se enfrentar hoje. O Cuiabá, ele tá na zona de rebaixamento, mas se ele ganha o jogo dele, ele fica a 1 ponto do Salgueiro, que é o 4º colocado. Essa reta final de primeira fase da Série C tá prometendo, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Vamos ter jogão aqui. Boa tarde, VCR. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, todo mundo ligado aqui nos canais de Esporte Interativo. É sempre assim, né? Essa formatação de Série C, esses 2 grupos de 10, eles sempre dão esse cenário. Tem clube na última rodada que corre risco de cair e pode também se classificar. E tá, por exemplo, o Cuiabá. Ele vai entrar em campo nessa rodada para jogar amanhã com o Salgueiro, contra o Salgueiro, ele vai entrar na zona de rebaixamento. Se ele ganhar, ele fica 1 ponto do G4, como você falou. Então é o cenário. E aí, nessa hora, amigo, vale muito a garra, vale muito a vontade e vale muito o apoio do torcedor. Como o torcedor do Remo está fazendo hoje, como o torcedor do Botafogo da Paraíba faz quando o Belo joga em casa. Nesse momento, conta muito essa atmosfera de estádio cheio. Remo em campo, com o seu tradicional uniforme, o clube do Remo vem programado, o Pimentinha está passando ali, ele que está de volta ao jogo de hoje. Esse é o Leandro Silva, que vai ter um companheiro de zaga diferente com a suspensão do Bruno Costa. Hoje vai jogar o Martoni, esse com a camisa número 4 aí, pela primeira vez na zaga do time do Léo Goiano. E aí o Botafogo já batendo bola ao Belo, o Botafogo vencendo, deixa o Remo para trás. É mais um, quase toda rodada, né? A gente abre as transmissões falando de confrontos diretos. Esse é mais um. O Remo, 5º colocado com 18 pontos. O Botafogo em 6º com 17. Você que está em João Pessoa, você que torce pelo Belo, sabe do tamanho desse desafio, mas confia, acredita no Botafogo, que também está vivo, mas vai ter que encarar essa massa aí, esse clima hoje aí no Estádio Olímpico do Pará. As equipes vão se perfilando, nós vamos ter, como já é tradição, né, o hino nacional brasileiro e também o hino do estado do Pará, atendendo aí a determinação prevista em lei. Vamos aos hinos no Mangueirão, mas ó, torcedor não para de cantar 1 minuto, hein? Mas vamos lá, os hinos vão ser executados, os mascotinhos estão em campo também, a criançada também está em campo ali com os jogadores azulinos. Vamos aos hinos então na sequência. Então vamos escalar os 2 times.
O dono da casa primeiro, o Leão de Antônio Baena. O Clube do Remo, do goleiro Vinícius, número 1. E Laílson, mais uma vez improvisado na direita, número 2. Leandro Silva, 3. O estreante Martoni, número 4. E na esquerda o Jaquinha, meia dúzia. Jaquinha que andou reclamando das críticas aos laterais do Remo nessa semana. João Paulo, número 5. Dudu, número 11. Flamel, 8. Eduardo Ramos, 10. Os dois jogando juntos. Pimentinha de volta, número 7. Luiz Eduardo, 9. É o time do Léo Goiano. E o alvinegro da Estrela Vermelha, vamos escalar o Belo, do goleiro Michel Alves, número 1, Sapé, 16, Valber, 14, André, número 21 e Fernandes na lateral esquerda, meia dúzia. Aí vamos para o meio campo, com Djavan, número 7, Magno, número 20, os dois volantes, Cleiton, 22, Roger Gaúcho, número 23 e a dupla de ataque com Dico, 11 e Rafael Oliveira, o homem-gol, número 19, o time do Ademir Fonseca. Arbitragem de Minas Gerais, o Wanderson Alves de Souza. É o árbitro, os assistentes, o Sidmar dos Santos Müller e o Felipe Costa de Oliveira. O quarto árbitro é sempre da federação local, é o José Magno Teixeira Nascimento. Vamos voltar lá para o gramado, Danilo Pires. Pois é, eu tô aqui com o Ademir Fonseca, técnico do Botafogo, que já tem passagens fazendo uma escalação diferente do que você vinha trabalhando, né? Com 3 volantes, colocando hoje Flamel e Eduardo Ramos, que é o que muitos torcedores vinham pedindo, mas como é que você arrumou esse encaixe para esses dois jogadores poderem atuar, que muita gente falava que isso era o grande nó do Clube do Remo? Boa tarde. Boa tarde. Não, são atletas que se comprometeram com tudo aquilo que a gente tem necessidade. Não tem segredo, né? Sem a bola temos algumas obrigações, com a bola temos que ser objetivo, temos que usar todo nosso recurso, nossa qualidade em função de um jogo coletivo para que a gente possa ser um Remo um pouco melhor e um pouco mais ofensivo dentro da dentro de casa. O Léo Goiano sofreu muitas críticas pelas alterações que fez nos jogos contra a Asa e Confiança. O torcedor do Remo entendendo que naquelas ocasiões o Remo chamou demais o adversário para cima e o Remo jogava no Mangueirão. E agora vamos ter 1 minuto de silêncio. Autoriza o árbitro. Começa Remo e Botafogo da Paraíba. São as 4 rodadas finais dessa Série C, dessa primeira fase. E mais um confronto direto. O Remo, 5º colocado, 18 pontos. O Botafogo é o 6º com 17. O Remo se vencer e o Salgueiro perder, o Remo volta para o G4. O Botafogo se vencer e ultrapassa o Remo e cola no Salgueiro também. Vamos juntos porque é jogão, com promoção de ingresso, com o Mangueirão cheio, com o torcedor azulino atendendo a convocação. O Rafael Oliveira nem foi, o Dico nem foi para o lance, porque ele percebeu que estava impedido. Chega aqui atrás o André, mete a cabeça, fica lá do outro lado, tentou domínio o Roger Gaúcho. Aí o Jaquinha chega primeiro, volta para o estreante, zagueiro Martoni. Ele tenta fazer o lançamento, o André mete a cabeça, o rebote é do Flamel. Início de jogo do Mangueirão, você que estava acompanhando aí a Série A, você que estava zapeando, tem mais futebol no seu domingo, tem Remo e Botafogo da Paraíba, tem Série C bombando. São as últimas rodadas da primeira fase, todo mundo querendo se garantir no mata-mata do acesso. E o Mangueirão tá bonito demais com a invasão do torcedor do Remo. Tá aí o fenômeno azul. Promoção de ingressos nessa semana, a galera chegou junto. Olha o Valber ali atrás, não pode brincar, manda pra frente, bola passa pelo João Paulo. Veio o Martoni ali de trás, João Paulo bota no chão, esse é o Jaquinha, pressionado pelo Roger Gaúcho. Passe sai errado, presente pro Cleiton. Resposta do Belo, vem no contra-ataque. Abertura aqui pro Dico. Ele leva pra cima, segura um pouquinho, toma a vaia do torcedor do Remo. Esse é Djavan. Faz a inversão, bola chega lá do outro lado. Sapé tenta mandar lá para a entrada da área, chega para cortar o Dudu e essa bola sai.
Lateral cobrado. Olha o Roger Gaúcho. Levou do braço. O árbitro dedurou. Jorge, Diga lá. olha, um minuto de silêncio aqui nessa partida, ela ocorreu em homenagem ao Andrei Wendel Miranda Pinto, um jovem torcedor do Remo, que acabou sendo morto durante essa semana em situação de violência urbana de Belém. E a gente, antes do jogo aqui, acabou vivendo mais situação sobre isso. Por volta de 4 horas da tarde, a torcida do Botafogo chegava aqui ao Mangueirão e houve uma emboscada, né, de alguns, não sei se nem se pode dizer que são torcedores, né? Teve troca de tiro, pedrada, pau, e 11 pessoas foram presas no meio dessa situação toda. Lamentável, Jorge. Que loucura, hein? É o caos, né? Generalizado. Tentou passar ali o Cleiton, segurou. Que jogadaça do Cleiton, atropelado pelo João Paulo. Sem nenhuma pressa para o Botafogo, já levantou rapidinho ali o Cleiton. Vamos ver o lance de novo? Ele deixou o Dudu na saudade, hein? João Paulo recuando para o Martoni. Esse o Flamel vem buscar jogo aqui atrás. Faz a inversão, a bola chega do outro lado. Ilailson leva para cima, segura mais um pouco. Aí o Ilailson chama aqui por dentro. Trabalho do João Paulo, rolou na frente. Tentou receber ali o Pimentinha, acabou perdendo, vem Dudu. O Cleiton ficou reclamando de falta, hein? Flamel, olha a marcação do Djavan. Flamel segura no giro, faz o lançamento para o Pimentinha, consegue o domínio. Lá vem Pimentinha para cima do Fernandes, o cruzamento era para o Luiz Eduardo. André chegou primeiro. Aí o Dico não deixa sair, volta na fogueira, o Fernandes rasga de qualquer jeito. O rebote do Ilailson, opa, é falta. É falta do Rafael Oliveira, que voltou aqui para dar uma ajudinha na marcação. Já levantou o Ilailson, a gente vai ver o lance de novo, ó. Cobrança rápida, Flamel já bateu, Dudu erra o passe. Estava meio desequilibrado ali o Dudu. Olha o Luiz Eduardo pressionando a saída de bola. Fernandes manda na frente, Ilailson se antecipa. Aí o Fernandes retoma. Dico bota a correria. Foi puxado pelo Dudu. O árbitro não mostrou o cartão não, mas talvez até coubesse, hein? O Léo Goiano falou ali ao Danilo Pires no começo do jogo, enquanto a gente revê ali a puxada do Dudu, sobre as obrigações, né, que todo mundo combinou. Uma das obrigações do Remo, olha aí. Olha a bola aqui embaixo, vamos ver o Djavan. Encarou. Aí o Djavan tem que segurar, volta. Esse é o Dico. Errou, já ficou sem ela. Acelera aí Ilailson, sai do contra-ataque o clube do Remo. Bola pelo meio para o Eduardo Ramos, 2 em cima dele. Briga Roger Gaúcho, sobe Magno. Aí o Rafael Oliveira. Uma das obrigações do Remo é subir essa marcação, pressionar alto quando perder a bola, porque se der espaço para o Botafogo contra-atacar. Luiz Eduardo tomou sem falta, segundo o árbitro. Abriu aqui embaixo para o Pimentinha, Pimentinha vem para cima, escapou, ainda ele na área livre, Eduardo Ramos bate em cima do goleiro com o pé, o Michel Alves tira e o André põe para escanteio. O contra-ataque para levantar o torcedor do Remo. Que jogada do Pimentinha, passou pelo Valber, era legalíssima a condição do Eduardo Ramos, ele teve tempo para dominar, fazer o giro e bater. Valber saiu para caçar o Pimentinha fora da área e nas costas dele o Eduardo Ramos se colocou. Ele não estava equilibrado para bater, por isso que facilitou para a defesa do Michel Alves. Olha a cobrança do Flamel, primeiro escanteio para o Remo no jogo, levantamento, passa por todo mundo, rebote do Dudu dentro da área, deu uma pisada na bola, se recupera, vai tentar cruzar, ainda ele, bola bateu ali embaixo, no pé do Sapé, ele tenta ir do cruzamento e vai na rede pelo lado de fora, sem desvio. Então tem que subir a marcação quando perder a bola o time do Remo, porque o contra-ataque do Botafogo é muito perigoso. O Remo ele tem uma proposta de ter volume, de criar no campo adversário, de ter jogadores que trabalham muito bem a bola, jogam com a bola no pé, mas que não são tão participativos na hora da marcação. Então, para fazer isso, tem que subir a marcação, desgasta, cansa, é verdade,
mas não pode dar muita tranquilidade para o Botafogo sair no contra-ataque, porque senão vai pagar o preço. O clima tá bonito demais no Mangueirão. Olha o João Paulo recuando. Leandro Silva. O Remo tentando voltar ao G4. O Botafogo tentando ficar coladinho no G4 de novo. Leandro Silva vai mandar lá do outro lado. Bem o Roger Gaúcho. Colocou o peito ali na bola. Tentou sair jogando e teve falta do Jaquinha. Empurrando ali o Roger Gaúcho. O Botafogo que na rodada passada venceu o Motoclube. Foi um jogo maluco lá no Almeidão, com apagão, segundo tempo com quase 70 minutos de duração, e o Botafogo venceu por 3-2, quebrando uma sequência. O Botafogo vinha aí de 4 derrotas seguidas antes daquele jogo, né? Tinha perdido para o Cuiabá, tinha perdido para o Fortaleza, tinha perdido para o CSA e para o Salgueiro. Voltou a vencer justamente na última rodada. Olha o Flamengo dando um bico para o alto. Tentou Luiz Eduardo, ficou no chão. Aí o recuo para o André. Recomeça o Belo. Bola complicada. O Valber teve que correr um pouquinho mais porque o Pimentinha estava chegando. Manda para frente o Valber. Manda errado no pé do Dudu. Lá vem Remo de novo. Segura Dudu. Passe para o João Paulo. Ilailson está chegando aqui na direita. A bola vem para ele. Tem o Pimentinha mais próximo. Ilailson segura. Pimentinha vai se deslocando, a cavadinha ali nas costas do Fernandes. Aí tem cobertura. Fernandes. Não viu que a lateral estava ali, né? Cobrou rápido o Ilailson. Sobe para tirar de qualquer jeito o Valber. O Remo briga, marca lá na frente. Já tomou a bola. Ilailson segura, tentou inverter e o Roger Gaúcho não deixou. Pedalada do Roger Gaúcho, drible bonito em cima do Flamengo. Tem corta-luz do Djavan, mas a bola fica com o Jaquinha, lançou pro Luiz Eduardo, vem forte demais, o Michel Alves chega primeiro. Luiz Eduardo, o Michel Alves, na verdade, não gostou muito, entendendo que o Luiz Eduardo deveria ter recolhido ali, quase que houve um choque entre os dois. Olha o Rafael Oliveira, 2 na marcação, ele tenta fugir e o Martoni fez a falta. Martoni, que hoje é o substituto do Bruno Costa, que está suspenso pelo 3º amarelo. Tá aí o Dudu, vamos chegando a 10 minutos do Mangueirão. Uma reta final emocionante, nervosa nessa primeira fase da Série C, tá impedido. Tá valendo nada. Bandeirinha lá do outro lado é o Felipe Costa de Oliveira, da Federação de Minas Gerais. Impedimento do Dico. Tava, né, Messer? Tava, né? Fazendo aquela volta por trás da zaga, Bandeira acertou. Lá vem Botafogo de novo, bola muito longa do Roger Gaúcho, Leandro Silva tirou. Tem mais Botafogo, escorada ali do Dico, foi errada, melhor pro Pimentinha. Esse o Flamengo abriu aqui. Não achou nem o Pimentinha, nem o Ilailson. A bola ficou no meio dos dois. E a lateral de graça pro time paraibano. Noite de Série C, de decisão. São as últimas 4 rodadas dessa primeira fase. Tudo indefinido, hein? Aliás, a gente fala de drama, de emoção, de sofrimento. Tem de tudo um pouco nessas últimas rodadas, né? Tem time pressionadíssimo. Nós vamos falar disso já já. Pimentinha, o drible seco em cima do Fernandes. Levou para o fundo, trouxe de novo para canhota. E rolou errado. Tinha 2 opções na área para o cruzamento. Dico tentou passar pelo Ilailson. O Ilailson fecha a porta para ele. E vai tomar o primeiro cartão do jogo. Vai, já era para ter, já podia ter tomado naquele lance anterior quando matou o contra-ataque. O árbitro deixou rolar e agora sobrou para o Ilailson, que foi no corpo do Dico. O Dico tem que ficar atento para vir ajudar a marcação aqui do Fernandes, porque o Remo joga sempre aqui com Pimentinha. Então alguém tem que vir ajudar a marcação aqui, porque o Pimentinha é muito rápido, é liso. Então o Fernandes não pode ser, não pode acabar virando presa fácil. O Dico pode voltar ajudando aqui, marcando pelo lado esquerdo. O time do Botafogo ainda não conseguiu encaixar no jogo a bola. O time está errando passes demais, não é o perfil do time. O time do Botafogo
é um time que trabalha bem a bola, hoje errando muito espaço, por isso que ainda não encaixou nenhum contra-ataque. Primeiro cartão confirmado aí para o Ilailson, bola levantada. Tirou de cabeça o Martoni, insiste João Paulo, consegue pegar o rebote. Lá vem Remo no contra-ataque. Opa! Carrinho, o Dudu estava com ela, o árbitro manda seguir. Dico, já recuperado daquele choque anterior. Aí o Rafael Oliveira, lá vem ele. Tentou passar e ele faz a falta de ataque em cima do Ilailson. Eu falava daquela sequência de derrotas do Botafogo. Ainda teve também derrotas para o Asa e para o Sampaio Corrêa. No total, antes do jogo com o Moto, o Botafogo perdeu 6 seguidas. E aí ganhou do Moto na rodada passada e deu uma respirada, né? Botafogo, Motoclube e Asa, os times com o maior número de derrotas nesse grupo. Perderam 7 jogos cada um. 7 de 13, né? 7 de 14. Estamos no 15º hoje. 7 de 14. Metade, é muita coisa, né? Mas mesmo assim o Belo está a 3 pontos do G4. A bola passou ali, o Leandro Silva vem. Consegue tirar. Dudu não domina. Reclamação de falta. O Magno até tentou seguir na jogada, mas tomou a falta e cobrou com bola rolando. Não pode. Diga, Danilo. Esse que foi o terceiro cartão amarelo do Ilailson, que está suspenso para o próximo jogo do Remo, que é contra o Motoclube. E ele que já joga improvisado na lateral direita, né? Por conta das atuações questionáveis do Léo Rosa na lateral direita. Da função só tem o Léo Rosa para o próximo jogo. A não ser que o Léo Goiano opte por uma nova improvisação do setor. O torcedor queria falta agora em cima do Pimentinha. Eduardo Ramos tentou botar na frente. Ele acaba perdendo na disputa. Rebote do Magno. Roger Gaúcho. Djavan acelera. Tentava achar o Sapela na ponta. O Martoni chegou primeiro. E já acelera também na ligação com França. Roger Gaúcho na bola. Lateral para o Remo. Galera mandando o jogo da velha casa da Série C. Ele deu pro Botafogo, hein? Mudou tudo lá. É a forma de participar, jogo da velha casa da Série C. Muita gente mandando mensagem. E inclusive o Ellison Silva, que é jornalista e comanda lá o Voz da Torcida, que é o portal que a gente usa aqui para os nossos estudos sobre futebol paraibano. Estão acompanhando o jogo lá, fazendo a cobertura no Voz da Torcida. Ótimo trabalho dessa turma aí do Voz da Torcida. Também estou sempre de olho lá. Abração. Olha o Dudu. Esse é Eduardo Ramos. Vamos para 15 minutos no Mangueirão. Mangueirão com casa cheia. Grande presença do torcedor azulino. Aliás, né, Danilo, você que viveu bem esses últimos dias aí, rolou uma disputa legal até em redes sociais das duas torcidas, de Remo e de Paysandu, para ver quem colocaria mais público no fim de semana, porque o Paysandu jogou ontem com o Paraná Clube e o Paysandu colocou mais de 10 mil torcedores ontem, né, Danilo? O total foi de pouco mais de 13 mil torcedores aí nessa disputa, mas o jogo de ontem também do Paysandu, o pessoal pelo menos falou do agravante do horário, né? 7 horas da noite num sábado. Pelo menos no debate dos torcedores deu isso. Roger Gaúcho, nada. E o jogo terminou 0 a 0 ontem, né? Paysandu e Paraná pela Série B. Você viu, né? O Remo perdeu a bola aqui e o Botafogo acelerou. E Lailson cruza, forte demais. Acelerou com muito perigo. Acabou que o Flamel conseguiu voltar lá correndo e não sei se foi o Flamel ou se foi o Dudu. Um dos dois voltou voando lá e conseguiu desarmar o Roger Gaúcho na hora que ele poderia ou finalizar ou colocar um companheiro na cara do gol. É o risco do Remo nesse jogo. Sapé, vem Botafogo, Roger Gaúcho. Aí ele vai mandar aqui no meio, boa bola pro Magno. De frente. Ameaçou, rolou. Esse é Cleiton. Manda a bola aqui embaixo para o Fernandes. Já vem marcação em cima dele. O Pimentinha volta para ajudar. O Fernandes segura, tenta mandar para dentro da área. Tira Leandro Silva na rebatida. E o Fernandes vai dominar aqui. Não quis deixar a bola sair, não. Talvez era mais negócio deixar sair, né? O Ademir Fonseca ficou numa bronca aqui na área técnica. É evidente, né? Todo desequilibrado de costas. Flamel. Tentou a finta ali em cima do Djavan. O Flamel prende. O torcedor quer pressa na definição. Falta do Fernandes em cima do Pimentinha. É frontal, mas de longa distância.
Pimentinha está caído. Pimentinha que ficou fora do jogo com o CSA na rodada passada. De novo, o Fernandes chegando aí por trás. É bolinha parada para o clube do Remo. Pimentinha estava ali falando com o árbitro, cobrando um cartãozinho para o Fernandes. Não teve cartão nessa jogada não, e o Michel Alves está de olho aí. Vai arrumar a barreira dele. Expectativa da galera azulina. Eduardo Ramos tomando uma distância maior. O Jaquinha estava ali mais perto da bola para bater de pé esquerdo. Vamos ver o que sai desse lance aí. São 4 jogadores na barreira do Belo. O Pimentinha fica do lado ali para dar uma atrapalhada. Quase 18 minutos. Estão conversando ainda, ó. Jaquinha, Eduardo Ramos e Flamel. Vamos ver o que sai desse lance aí. Cobrança autorizada, é roladinha. Eduardo Ramos, bola rasteira, vai sobrar. Olha o Martoni para defesa do Michel Alves. O zagueirão estreando, pega o rebote. Imagina, hein? Estrear 18 minutos e fazer um gol do Mangueirão cheio, né? Quase que o Martoni conseguiu pela defesa do goleiro do Botafogo. Vamos ver esse lateral aí, o Jaquinha manda lá para dentro da área, o Leandro Silva, o zagueiro continua na área, Luiz Eduardo cabeceia para trás, Flamel, girou, limpou, mandou direto do cruzamento, passou por todo mundo. Vem o Pimentinha do outro lado, pressão do Remo, tenta cruzar, bola pega na marcação, volta, e Laílson conseguiu levantar, olha o cabeceio para trás do André, vai ter que evitar o escanteio, Michel Alves chegou a tempo de segurar. Respira um pouquinho aí o Belo. Olha a ligação direta lá para o Roger Gaúcho. Jogo é bom, jogo é quente no Mangueirão. É a emocionante reta final da primeira fase da Série C. Tudo aberto, tudo indefinido. Rafael Oliveira botou na frente, passando. Aí o Martoni se recupera. Acaba tocado lá pelo Rafael Oliveira. O árbitro dá vantagem para o Remo. Jaquinha lança no peito do Eduardo Ramos. A bola volta para o Botafogo, mas volta para o João Paulo agora. Dudu. Vem Remo de novo. Aqui embaixo tem o Pimentinha. Combate do Fernandes. Pimentinha vai para cima dele, segurando agora. Tentou o drible, botou velocidade, vai passando o Pimentinha, esqueceu da bola, teve que voltar. O Fernandes vem do topo. Segunda falta do Fernandes em cima do Pimentinha. O Magno já veio aqui pro lado esquerdo e bateu rápido e tá valendo. Flamel cruza, André tirou lá dentro. Essa bola não saiu ainda não, hein? Pimentinha na coxa, bota do chão, pra trás. Foi o Flamel quem fez ali o trabalho. Agora o Pimentinha mandando curva e a bola indo por cima do gol. O Ademir já pediu, o Ademir Fonseca já pediu pro Magno ficar aqui para dar essa atenção ao Fernandes. Porque o Pimentinha, a gente vai rever aí a batida do Pimentinha, ó, tentando procurar o ângulo direito do Michel Alves, acabou subindo. Mas o Pimentinha tá dando um sufoco danado no Fernandes por aqui. É a jogada do Remo. Por dentro o Eduardo Ramos e o Flamel não estão se entendendo muito. Luiz Eduardo não é acionado e a bola pouco funciona lá pelo lado esquerdo. Então o time do Botafogo sabe como neutralizar, sabe que o caminho é por aqui. Tá só esperando roubar essa bola, pegar essa bola mais ou menos na sua intermediária para ligar o contra-ataque. Jorge, diga. Tem um número interessante que o Botafogo ele já sofreu 15 gols em 14 jogos nessa Série C. E dos 14, 10 foram de bola parada. E com isso, o Clube do Remo, na última quarta-feira, fez um treino específico de bola parada. Por isso que ainda há pouco a gente chegou a ver um lance aí de jogada ensaiada que quase sai no gol do Martoni. É possível que em outros lances o Remo apresente aí outras opções, né? Um repertório talvez variado aí, vamos ver. Ó o Dico. O Dico pedalou e a bola não foi com ele, né? É difícil. E Laílson. Ó o Pimentinha, ó, levando pra dentro, tentando fugir do Fernandes de novo. Dessa vez o Fernandes levou a melhor, chegou a tempo de tirar. Aí o Dico protegeu, recua. Recomeça o Botafogo. De novo o Dico, deu soma ajeitadinha. Magno. Fernandes. Aí vai chegar o Dudu. O Dudu tranquilo recuando. Ó o Vinícius. A bola ficou um pouquinho complicada para o Vinícius, né? É lateral. 22 minutos. Vamos ver a cobrança do Fernandes. O Roger Gaúcho se movimenta lá na frente. O Fernandes
Espera um pouquinho. Conseguiu cobrar. Olha o Rafael Oliveira aí. Voltou no braço do Roger Gaúcho. E no braço não vale. É noite de Série C do Esporte Interativo. Martoni. Aí ele rola para o João Paulo. Entregando para Flamel. Flamel acelera. Aí o Flamel rola agora na frente. Dividida do Roger Gaúcho. Tem carrinho do Jaquinha. João Paulo vai correr para não deixar sair. Martoni. Manda lá do outro lado. Leandro Silva recomeçando o Remo. E Lailson. Vem Dudu. Se fecha agora o Botafogo. O Remo vai tentando achar espaço. Jaquinha outra vez acionado lá do outro lado. Manda do meio errado. Esse é o passe que o Botafogo está querendo, ó. Rafael passe errado, Oliveira. né? Passe errado para roubar a bola e espetar. Vamos ver agora com o Dico. Dico levou para cima. Ficou atrás do Rafael Oliveira. Ele acabou dando uma escorregada. Não deu para chegar. Eduardo Ramos. Saída do Remo. Flamel. O Eduardo Ramos vai correndo ali junto com ele. O Flamel prende. Lança aqui embaixo. Que bola para o Pimentinha. Opa! Tiro de meta. Torcedor do Remo queria a pênalti. O árbitro tá dando só tiro de meta. Agora os jogadores do Botafogo vão pedir cartão pro Pimentinha por uma suposta simulação. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Não, pra mim não houve nada. Pra mim o jogador caiu. O jogador do Remo caiu ali. Eu não sei se ele estava simulando, mas ele dá um totó por baixo e tira a bola e depois meio que tropeça, perde equilíbrio e cai. O árbitro entendeu que não foi simulação. Eu também entendi assim. Não, eu não marcaria pênalti, porque não houve pênalti, mas também não daria cartão amarelo. De novo, essa jogada em profundidade, essa jogada ou pro Pimentinha partir para 1 contra 1, ou Pimentinha atacar o espaço. Luiz Eduardo, lançamento, Jaquinha. Só que não tem ninguém na área. Agora que o Luiz Eduardo está chegando e o cruzamento vem nas mãos do Michel Alves. É como o Dudu está fazendo o volante por dentro aqui. O lado de lá fica só com o Jaquinha. O Flamel e o Eduardo Ramos, os dois jogam por dentro. O Luiz Eduardo é o jogador, é a referência na área. O Dudu está fazendo aqui o volante junto com o João Paulo. E o Pimentinha é o ponta colado aqui na linha lateral. Lá do lado esquerdo só tem a subida do Jaquinha. Ele tem que ir à frente, porque senão vai ficar muito fácil para o time do Botafogo marcar a equipe do Remo. Subiu agora e depois errou, não conseguiu fazer ali o cruzamento bem feito. Esse é o Martoni, 25 do primeiro tempo. Nada de gols por enquanto no Mangueirão. Lançamento, Pimentinha, o Fernandes falhou. Pimentinha tá na área, rolou. Eduardo Ramos, gol! Gol do Remo! Gol do maestro! Eduardo Ramos! Mais uma vez o Pimentinha fazendo estrago por aqui. O lançamento para ele, o Fernandes tentou o bote e errou. E aí o Pimentinha fez tudo certo, recolheu, levou para o fundo, olhou para a área, esperou o Eduardo Ramos chegar, rolou na medida. E no carrinho, Eduardo Ramos manda para a rede para explodir o Mangueirão. Para colocar o Remo, por enquanto, de novo no G4. 1 para o clube do Remo, 0 para o Botafogo da Paraíba. E estava desenhado, era tudo aqui com o Pimentinha, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? A gente está falando sobre isso desde o início do jogo, né? 25 minutos a gente falando disso. Falando que é o Pimentinha para cima do Fernandes. O Dico praticamente não ajuda. O Magno tentou uma outra posse de bola aqui ajudar. E uma hora o Fernandes errou o tempo de bola. O Pimentinha, palavra que você gosta muito, né, Jorge? Agudo, entrou na área, rolou. O Eduardo Ramos, sem nenhuma marcação, sem ninguém acompanhar a progressão, fez o gol de carrinho para fazer Remo 1, Botafogo 0. Pelo volume de jogo, nesses 25 minutos, resultado justo.
O time do Remo sempre procurando na mesma tecla, batendo sempre na mesma tecla o Pimentinha aqui pela direita, e deu certo. Remo chegando a 21 pontos. E que loucura agora o Mangueirão, hein? Que show! É mais um show do Fenômeno Azul nessa Série C. E é o Botafogo agora tendo que ser ainda mais valente para superar esse clima de caldeirão. Luiz Eduardo tentou ali a matada, muito jogo pela frente ainda para o Belo. Tentou botar na frente o Valber, foi pro chão, o juiz não deu falta na jogada não. Tem outro jogador do Botafogo caído aqui, parece o Fernandes, é ele mesmo. Mas tá se levantando já. Magno gira, volta, tem falta em cima dele. Tá caído o Djavan, camisa número 7. Pois não, Danilo? No momento do gol do Remo, teve uma coisa que chamou a atenção na hora da comemoração aqui, que o Léo Goiano olhou para o Martoni e falou: o gol é seu, porque ele é quem faz o lançamento para o Pimentinha entrar na diagonal e dar o passe para Eduardo Ramos. E o espetáculo azulino nas arquibancadas. Espetáculo também essa semana de Liga dos Campeões aqui no Esporte Interativo, hein? Os jogos de volta dos playoffs. Vamos ver quem vai para a fase de grupos e quem fica pelo caminho. Terça-feira tem Nice e Napoli. O Napoli saiu na frente. O jogo é na França agora. Terça-feira, 3 da tarde, ao vivo e exclusivo. E na quarta-feira, em Anfield, é a volta de Liverpool e Hoffenheim. Também às 3 da tarde aqui no Esporte Interativo. A vantagem é do Liverpool. O Hoffenheim está vivo. Você vai ver tudo aqui na Casa da Champions. E na quinta-feira, já posso também anunciar, quinta-feira, 12h45, horário de Brasília, o sorteio dos grupos, também ao vivo aqui com a gente. Que grande temporada de Liga dos Campeões, está só começando. O Fernandes teve que sair na maca, hein? Botafogo está com 10 por enquanto. Roger Gaúcho. Olha o Cleiton lá do outro lado. Roger Gaúcho passou, tentou cruzamento. Bola pega do corpo do Jaquinha. Ele evita a saída e já tenta arrancar para o contra-ataque. Flamel esticou, passou pelo Eduardo Ramos e saiu. Vai mudar. Não vai dar mais para o Fernandes então, né, Danilo? O Fernandes está saindo aqui fazendo uma cara de muita dor. E ele vai sair aqui com a camisa número 6 para a entrada do Carlos Renato com a camisa número 17. É prejuízo, né? Logo cedo, com 30 minutos. Roger Gaúcho cruzou, o Dudu cortou lá dentro. Agora, o Fernandes estava sofrendo aqui com o Pimentinha, né, VSR? Sofrendo demais, pouca ajuda, ele também errando mesmo, o Pimentinha levando a melhor em cima dele, com pouca ajuda. Vamos ver aí. Flamel acelera, é contra-ataque, ele ajeita e vai pro chute, mandando para fora. Canais Esporte Interativo, movidos por sonhos. Futebol é emoção, interatividade é tudo. Sporting Bet. Agora o Remo estava com um a menos, né? Então, acabando fazendo falta, o Flamel tomou a decisão errada, né? Ele tinha 3 opções. Ele tinha o Eduardo Ramos entrando pela esquerda, o Luiz Eduardo por dentro e o Pimentinha aberto aqui no lado direito. Acabou batendo, errou, depois ficou se lamentando. Mas o time do Remo até aqui, meia hora, com um ótimo volume de jogo. Como a gente já viu em algumas outras jornadas, e que depois, no segundo tempo, a gente viu um time cair de produção, um time se retrair. Vamos ver como vai ser a postura desse time. É uma escalação muito ofensiva. É uma escalação também que preocupa o próprio Léo Goiano, o próprio torcedor, no que diz respeito a desgaste físico, né? Vamos ver como vai ser esse segundo tempo, que até aqui no primeiro, o Remo muito bem. E o time do Botafogo, sem conseguir achar soluções aqui para marcar esse lado direito. E quando recupera a bola, sem conseguir articular, sem conseguir tocar a bola, prender a bola no campo de ataque. Olha o Eduardo Ramos.
Rolou aqui embaixo. Luiz Eduardo na frente. Pimentinha nas costas do Carlos Renato. Condição legal. Entrou na área. Tentou limpar. E a bola fugiu. Tentou dar o come no zagueiro. Deixou a bola escapar. A recuperação do Carrinho. O goleiro estava voltando para o gol. O Luiz Eduardo tentou limpar. E aí derrubou o Valber. Time do Botafogo. Torcedor reclamando até aqui na... jogo da velha casa da Série C, time do Botafogo muito disperso, time do Botafogo muito desligado do jogo. Tá valendo vaga, gente. Tá indo embora aí, ó. Foi embora o Fernandes, veio o Carlos Renato pro jogo. Tá valendo vaga. É um jogo importantíssimo pro Botafogo. O Botafogo tá ficando com 17 pontos, a 3 da quarta posição, e o Salgueiro ainda joga mais tarde. Ou seja, ele pode terminar perdendo esse jogo aqui, ele pode terminar 6 pontos atrás da quarta posição, faltando 3 rodadas. Esse é um jogo importantíssimo. O Luiz Eduardo ganhou na raça. Pimentinha tentou passar pelo Valber, vai de novo para cima dele, ginga, prende. Aí o Valber consegue dar um leve toquinho por baixo. Contra-ataque vem Botafogo. Djavan tenta acelerar. Carrinho. Falta. É falta, hein? É falta do Pimentinha. E tem jogador do Remo caído lá do outro lado. É o Jaquinha. O juiz vai parar para o atendimento lá. Deixa eu aproveitar que o jogo parou então para falar com você. O Esporte Interativo novamente está concorrendo ao prêmio Época Reclame Aqui como a melhor empresa de relacionamento com o seu público. É a 4ª indicação de espetáculo, né? A 4ª indicação seguida para a gente trazer esse troféu de novo. Você precisa ajudar a dar o seu voto, não gasta nem um minutinho. É em plus.com.br/vote, aí você faz o login, pode logar com o Facebook, que é mais rápido ainda, clica lá uma vez só e pronto. Vota no Esporte Interativo Plus na categoria Entretenimento. Rapidíssimo, viu? Contamos com a sua ajuda aí. O jogo parou, o Martoni aproveitou, veio aqui na beira do campo, acho que para trocar a chuteira. E o Jaquinha recebendo atendimento lá do outro lado. Daqui a pouquinho no intervalo, os gols do Brasileirão, hein? O Bahia atropelando o Vasco hoje em Salvador. Teve mais um gol do Hernanes hoje, o São Paulo empatando fora de casa. 2 gols do Emerson Sheik. Um deles um golaço contra o Botafogo. Você vai ver tudo isso já já. Jorge, galera participando com o jogo da velha casa da Série C, você sabe que nessa semana a FIFA soltou a lista dos 24 melhores jogadores do mundo na temporada, né? O Leão Pai d'Égua fala assim: acho muito injusto o Pimentinha não estar entre os 24 nessa lista da FIFA. Tá certo. Olha o Luiz Eduardo brigando no alto. Djavan. Luiz Eduardo tenta. Ele comete falta ali em cima do Djavan. Bateu rapidinho o Magno. Botafogo com pressa. Botafogo não pode deixar o Remo vencer. O Remo é um concorrente direto. Olha o Cleiton. Girou, dividiu com ele o Jaquinha. Aí o João Paulo cercado pelo Dico. Quando vê o Martoni, tá dentro da área, hein? Tirou, a bola saiu. O João Andrade, torcedor do Botafogo, ele tá revoltado aqui. Ele tá falando que o time está sendo muito ingênuo em campo, porque o Remo só tem uma jogada e ninguém consegue anular. Boa, a bola do Rafael Oliveira deu uma escorada e o chute saiu torto. Amanhã tem basquete aqui no Esporte Interativo. Estamos acompanhando a preparação da seleção masculina, que na próxima sexta-feira estreia na Copa América. Amanhã o último amistoso de preparação. E é contra a Argentina, meu amigo. Amanhã é jogaço, hein? 8h55 da noite. Seleção masculina de basquete contra a Argentina. Ao vivo e exclusivo no Esporte Interativo. Toda a caminhada, o retorno, o resgate do basquete brasileiro. Primeiro nós torcemos pelas meninas, agora são os homens na Copa América. Olha o Jaquinha, fugiu ali do Carrinho. Esse é o Luiz Eduardo. Mandou o lançamento, mandou de graça para o Michel Alves. Jorge. Diga.
Ainda há pouco o Jaquinha ele parou para ser atendido, né, por causa de um baque no meio do jogo, mas agora no final da semana ele acabou chamando a atenção por uma outra situação. Na sexta-feira ele aproveitou as redes sociais para fazer um ao vivo durante o momento que ele fazia uma tatuagem na perna, ali na região da canela. E muita gente questionou se aquilo dali era uma coisa viável para quem ia jogar 2 dias depois, no caso hoje, né? Pelo menos até agora ele não está apresentando nenhum tipo de problema, mas gerou muito questionamento o ato do lateral esquerdo do Remo. Foi uma semana polêmica essa do Jaquinha, né? Reclamação das críticas recebidas aos laterais, reclamação com a imprensa local, especialmente, agora a questão da tatuagem também. Acho que o jogador ele tem que pensar o seguinte, né? Peraí, mas eu não... Até onde eu sei, a tatuagem não impede o cara de jogar bola. Também acho que não, mas do jeito que as coisas estão... um camarada aqui do jogo do time do Sport Interativo, já jogo importante na nossa Copa de Imprensa, fez tatuagem um dia antes e quis dar um migué que não ia jogar, o pessoal botou ele pra jogar e ele jogou. Foi o contrário, então. Foi. Não, mas é que hoje em dia, do jeito que as coisas estão, do jeito que a galera pega do pé, o cara tem que pensar, antes de colocar qualquer coisa, especialmente da vida privada e tal, antes de jogo, né, no caso de atleta, pensa 10 milhões de vezes antes de postar, cara. É muita dor de cabeça, viu? Vamos ver o Cleiton na cobrança. Fica só o Pimentinha ali na barreira. Cobrança autorizada. Lá vem Cleiton, pé direito, bola vem rasante com desvio e chega para o Vinícius. E outra, né, VSR? O clube do Remo tem uma comissão técnica, tem médicos, tem gente para avaliar. Se houver algum prejuízo à capacidade física do jogador, a tatuagem 2 dias antes, tem gente responsável para dizer se ele pode entrar em campo ou não, né? Pelo visto, nenhum problema. Tá jogando aí o Jaquinha. Quase 39 do primeiro tempo. No intervalo tem os gols da Série A do Brasileirão, os gols do domingo. Teve vitória do Cruzeiro hoje no Mineirão. Bonito drible do Cleiton, limpou e isolou. Foi parar quase em João Pessoa o chute do Cleiton. Ó a bronca do Ademir, não é para menos, né? No intervalo tem os gols da vitória do Cruzeiro, da vitória da Ponte Preta. O passeio do Bahia para cima do Vasco. O empate entre Avaí e São Paulo. Teve gol do Hernanes de novo. Você vai ver tudo isso com a gente. Chuva de gols no intervalo para você. O Flamengo acreditando, mas aí a bola tá mais pro Valber. Sapé, bola desviou. Voltou, Jaquinha. Eduardo Ramos. Aí ele prende, gira, manda do outro lado. Quem recebe é o Ilailson. O Remo vai vencendo com o gol de Eduardo Ramos. Vamos para 40 minutos. Que bola do Ilailson. É pro Pimentinha. Pimentinha levou para cima o cruzamento. André é quem tira. João Paulo deu uma raspada, a bola ficou atrás. Rafael Oliveira atento, ele vai pro chão. Não teve falta, Ilailson recupera, mas dá a bola de presente. Torcedor reclama. Roger Gaúcho. Fintou. Resposta agora do Belo. Olha o Cleiton vindo aqui para esse lado. Na frente para o Carlos Renato. Será que ele alcança? Leandro Silva vem do carrinho e é escanteio. Minutos e meio do primeiro tempo. É o Remo nesse momento entrando no G4. Eu digo nesse momento porque daqui a pouco vão jogar Cuiabá e Salgueiro. Vamos ver primeiro esse escanteio aqui. Levantamento. Vinícius deu um soco nela. E se o Salgueiro empatar o jogo com o Cuiabá, ele fica à frente do Remo no número de vitórias. Ambos teriam 21 pontos. Só que o Salgueiro tem 6 vitórias e o Remo está chegando à 5ª nesse momento. Então, para o Remo terminar a rodada do G4, ele tem que manter a vitória aqui e torcer para o Salgueiro perder o jogo, que começa às 7 da noite, lá na Arena Pantanal. Belo lance ali do Luiz Eduardo. Eduardo Ramos recolhe. O torcedor queria mais rapidez nessa descida aí do Remo. Prende um pouco mais o Eduardo Ramos. Boa inversão aqui para o Ilailson. Pimentinha está lá na entrada da área, está se deslocando lá. Ilailson rolou errado de novo. Segundo passe errado seguido do Ilailson.
Dudu conserta, bota no chão. Dudu tá bem no jogo, cara. Tá conseguindo dar esse equilíbrio aqui pelo lado direito. Tá tentando se apresentar para jogar, tá tentando ser mais um jogador para encostar ali no Flamengo, no Eduardo Ramos por dentro, e com um pulmão absurdo para compensar para a recuperação. Olha aí. Eduardo Ramos rolou, defesa tirou, voltou pro Dudu, que bateu para fora. Você vê, ele tá aparecendo muito bem no jogo até aqui, o camisa 11 do Remo. No intervalo tem os gols do Campeonato Brasileiro para você, os gols do domingo. Um golaço hoje do Emerson Sheik, ele fez 2 na vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo. Você vai ver. Leandro Silva. Rafael Oliveira recuperou bem. Levou para o meio, arriscou. E isolou. O pessoal do Botafogo não está acertando o alvo, né? Os chutes estão vindo, mas o Vinícius não precisou trabalhar ainda. Não veio nenhuma na direção dele. A gente falava aqui do momento de pressão. Essa reta final da Série C é uma reta final complicada, né? Ontem o Fortaleza perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-0. O Sampaio Corrêa é um novo líder, inclusive, aqui do grupo. Ultrapassou o CSA, que perdeu fora de casa por Confiança. E o Fortaleza demitiu o Paulo Bonamigo na manhã de hoje. O Fortaleza estaria já está, né, evidentemente, buscando um novo técnico para essas 3 rodadas que faltam. Agora é curioso, né? Flamengo na área, cruzamento, pintou o segundo, olha o desvio do Dudu, de cabeça, tirou o Wagner. Bola voltando. Ih, rapaz, presente, hein? Rafael Oliveira no contra-ataque, tentou devolver aqui embaixo, ele vai dar a falta e vai mostrar o cartão. Certinho o árbitro, marcou a falta retroativa, né? João Paulo. Falta do João Paulo, ele tentou dar a vantagem do Rafael Oliveira, viu que a vantagem não foi vantagem e marcou lá atrás. O Ilailson, de fato, terceira vez que ele errou, agora errou esse passe de peito, obrigou o João Paulo a matar o contra-ataque. O Remo começa a dar um pouco de espaço para o Botafogo, mas continua muito perigoso quando vai à frente. Você vê cada jogada do Remo em que você tem uma associação, você tem ali jogadores próximos, o Flamengo próximo de Pimentinho, o Flamengo próximo de Eduardo Ramos, o apoio do Jaquinha pelo lado de lá, sempre gerando algum tipo de perigo. Agora, o Remo teve volume, o Remo teve oportunidade, vai levar para o intervalo por enquanto esse 1-0. Vamos ver como o Ademir Fonseca vai fazer para ajustar o time do Botafogo e ver se essa vantagem de 1-0 vai ser suficiente para o time do Remo. E o Sapé estava recebendo atendimento lá, o lateral direito do Botafogo. Foi nesse lance aí, ele sobe e sente, leva uma pancada ali nas costas. Diga, Danilo. O cartão amarelo foi para o zagueiro Leandro Silva, viu, na última jogada. Valeu. E vai ter alteração aqui no Botafogo, viu? Fernandinho já tá vindo deixar a ficha aqui na mesa da arbitragem. Vou já dizer aqui quem é que sai para a entrada dele. Mas segunda alteração, ele sai o Sapé. O Sapé vai sair aqui. Olha, o Botafogo perdendo os 2 laterais, ainda no primeiro tempo. Levantamento do Carlos Renato para a área. João Paulo tenta tirar. Tá valendo tudo aí, hein? Bate nas costas do Luiz Eduardo, sobra pro Valber, ele voltou na fogueira e aí o carrinho foi fortíssimo. Me parece o Magno ali, sobe, é ele mesmo e sobe o cartão amarelo. Carrinho, porque a bola acabou ficando curta, ele não teve outro jeito, né? Não deu para recolher. Dá uma olhada aí, ó. E vem com tudo. Mas a gente falava da questão do Fortaleza, né? O Eduardo Ramos está sentindo ali o carrinho e aí já está pronto para entrar o Fernandinho. Fortaleza no ano passado trocou de treinador ao final da primeira fase. O Marquinhos Santos foi demitido e para os 2 jogos do mata-mata veio o Emerson Maria e o Fortaleza não subiu. Na verdade, o Marquinhos Santos se demitiu, né? Porque houve uma divergência com a diretoria. Hoje o que se fala, né? Que com o passar do tempo as informações, os fatos vão sendo revelados e vão ficando mais claros. É que houve uma divergência em relação à posição do Fortaleza na primeira fase. Fortaleza levou para a última rodada o jogo, empatou com o próprio Botafogo em João Pessoa. E com esse resultado, Fortaleza
Não terminou em terceiro lugar, seria o desejo de parte da diretoria para fazer o segundo jogo do mata-mata fora. Com o time todo reserva. Todo reserva. E essa teria sido a razão da saída do Marquinhos Santos. Dessa vez... Não, mas isso daí é uma das versões. É uma das versões. O que aconteceu foi que ele também recebeu uma proposta muito de contrato de 2 anos do Figueirense e decidiu ir para o Figueirense também, né? E agora o que acontece é o seguinte, é uma demissão também às vésperas do mata-mata, porque faltam 3 rodadas, né? O novo treinador, e nessas 3 rodadas ele vai ter que garantir a vaga, porque o Fortaleza matematicamente ainda corre o risco de ficar fora. E se você olhar os jogos do Fortaleza, meu amigo, é CSA, que é o vice-líder, é Confiança fora e o último é Motoclube em casa. Não vai ser moleza, não. Quem também trocou de treinador foi o Botafogo de Ribeirão. Hoje o Vica foi contratado. Ó, a bola na área. Vamos até 48 aqui. Ele está dando esse lateral pro Remo. Viu o desvio ali depois do corte do Martoni. Tá aí o árbitro mineiro, o Wanderson Alves de Souza. 47,5. Um dos técnicos que está sendo cotado para ser técnico do Fortaleza é o Zago, que era técnico do Juventude na eliminação, né, do mata-mata do ano passado, em que o Juventude acabou eliminando o Fortaleza no jogo, mais um jogo no Castelão. E agora cartão pro Dudu. E o Remo já tem 3 jogadores amarelados a essa altura do jogo. Aliás, contra o CSA também, o Remo teve uma série de jogadores com cartão amarelo lá no Rei Pelé. E o árbitro encerra o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo do Mangueirão. O clube do Remo vai vencendo o Botafogo da Paraíba por 1-0. O gol do Eduardo Ramos. Momentaneamente o Remo no G4 desse grupo A. Bom, a gente vai ver aí o gol, né? O Pimentinha recebe, o Fernandes não corta o lançamento. E o Eduardo Ramos completa o cruzamento do carrinho. Foi o gol dessa primeira etapa. No intervalo tem os gols do Brasileirão da Série A. Golaço do Emerson Sheik na vitória da Ponte Preta. Mais um gol do Sassá pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou no Mineirão. Jogo dramático na ressacada. O São Paulo, zona de rebaixamento, empatando fora de casa. O Vasco em crise. O Bahia atropelou o Vasco. Você vai ver tudo isso agora aqui no intervalo. Antes tem o Danilo Pires no gramado. Exatamente, eu estou aqui no gramado com o Pimentinha, homem que deu uma bagunçada nesse lado esquerdo do Botafogo, está encontrando espaço, está buscando também dar assistência para o pessoal nesse primeiro tempo, né? O que esperar para esse segundo tempo? O time do Remo segurando um pouco mais ou manter esse mesmo ritmo, Pimentinha? Acho que a gente tem que manter o mesmo ritmo. O time do Botafogo agora botou 3 atacantes, a gente precisa ter cuidado e sair em velocidade como a gente está fazendo. Acho que no segundo tempo é acertar ali a marcação para sair no contra-ataque e tentar matar o jogo. Vai ter gás para 90 minutos nesse mesmo ritmo? A gente vai tentar, vamos aí até o final. Quando não der, a gente pede substituição, que tem jogador à altura aí no segundo tempo também para entrar. Obrigado, Pimentinha. Jorge? Beleza. Vamos lá, Remo voltou para o segundo tempo. Já o Danilo confirma para a gente se teve alguma troca agora, né? Nesse retorno do intervalo. Tá aí o Wanderson Alves de Souza, árbitro da Federação Mineira. Ele autoriza a saída do Remo. Segundo tempo, rolando no Mangueirão. O Remo vai ganhando por 1-0. Gol do Eduardo Ramos. Nós vamos ficar de olho aqui durante o segundo tempo no jogo lá da Arena Pantanal. Esse jogo interessa diretamente a Remo e Botafogo, Cuiabá e Salgueiro. Porque o Cuiabá ganhando, ele pode ultrapassar. Ele ultrapassa o perdedor desse jogo aqui. E o Salgueiro ganhando, ele se mantém no G4, né? Então, é um jogo que vale muito. O jogo começou nesse instante na Arena Pantanal. Saindo o gol lá, a gente informa e faz os cálculos aqui. O impacto que cada gol pode ter na classificação, somado, claro, ao resultado daqui. São os 2 últimos jogos da rodada. Falta de ataque, o Bandeira está dedurando aqui, ó. A falta do Rafael Oliveira para cima do Martoni. O assistente aqui é o Sidmar dos Santos Müller. Diga, Danilo. Os 2 times voltaram com a mesma formação que terminaram o primeiro tempo. E uma correção, o pessoal aqui da mesa da CBF me passou, né, da organização do evento aqui, que na verdade aquele último cartão amarelo no final do primeiro tempo, ele não foi para o zagueiro Leandro Silva, e sim para o volante João Paulo. E é mais um jogador que leva o 3º cartão amarelo e desfalca o Remo para o jogo diante do Motoclube na próxima semana. Já não tem o Ilailson.
agora João Paulo também suspenso. E são muitas perdas numa reta final de primeira fase. Escapando bem o Botafogo, lá vem pelo meio, segurando. Giro feito pelo Fernandinho. E vai em cima do Fernandinho, vai em cima do Botafogo. Fernandinho tentou lá a tabela com o Cleiton. Não deu certo, Eduardo Ramos. É contra-ataque para o clube do Remo. Eduardo Ramos vai carregando. Vem a marcação do Valber, ele manda lá do outro lado. Agora é para o Pimentinha, Eduardo Ramos está na área. Luiz Eduardo também, o Pimentinha vem para cima, tenta gingar. Passou pelo Magno, que drible, jogadaça, levantou e de cabeça cortou Valber. Voltou para o Flamel. Pressão do Remo, Flamel de novo, para cima do Magno, para cruzar, o Magno deixa a perna. Primeiro escanteio do segundo tempo é do Remo. Que baita jogada lá do Pimentinha, hein? Para dar uma levantada nesse início do segundo tempo. Ó o Pimentinha de novo, chamou o Magno para dançar. Vamos ver a cobrança desse escanteio aí. Levantamento do Eduardo Ramos, pé direito. Lá vem cobrança para a área. A zaga corta. O Dudu tenta ali o domínio. Cruzou rasteira. Eduardo Ramos bate em cima do goleiro. Tava tudo valendo. Bola explodiu do Michel Alves. Segue o time do Botafogo muito disperso. Toda bola dividida o Remo ganha. Toda bola de corrida o Remo chega primeiro. Toda sobra da Remo. O time do Botafogo não está ligado na sintonia do que está em jogo aqui. O jogo vale muito, são as últimas 4 rodadas da primeira fase, é confronto direto. O Botafogo precisa entender isso. Falta de ataque agora, o Leandro Silva, o zagueiro do Remo, foi lá pra frente e fez a falta. A gente explicou muito aqui na semana passada aquela situação lá do outro grupo, do grupo B, envolvendo o Mojimirim. Lembra, né? A gente estava aqui no jogo do Fortaleza na semana passada, fazendo as contas, como é que ficaria o Mojimirim. Perdeu para o Ipiranga por WO, não seguiria. O panorama naquela semana é que o Mogi não seguiria na competição, mas esse panorama mudou. O Mojimirim nessa semana contou com uma ajuda da Federação Paulista de Futebol para quitar parte dos atrasados com o elenco. A federação adiantou algumas cotas de 2018, né? Isso, e com isso o time jogou ontem. Viajou para Juiz de Fora, jogou com o Tupi, perdeu por 1-0 no finalzinho. A tendência, né, é que os jogadores do Mogi terminem a competição, joguem ainda as partidas que faltam contra Volta Redonda fora de casa, Macaé em casa e Joinville fora. Quem se deu bem foi o Ipiranga, que naquele jogo, né, quando o Mogi não entrou em campo, foi declarado vencedor pelo WO. O G4 lá no momento é o seguinte, ó, São Bento de Sorocaba, Tupi, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Volta Redonda. Seriam os times classificados e que cruzariam com os daqui. Como gosta o Vitor Sérgio Rodrigues, se o campeonato terminasse agora com o Remo em quarto, com o Remo em quarto aqui, o Remo cruzaria com o São Bento de Sorocaba, fazendo o primeiro jogo no Mangueirão e o segundo jogo lá em Sorocaba, né? Lá no estádio Walter Ribeiro. Ó o Carlos Renato, ó, mandando para a lateral. Vamos ver a cobrança. Flamel recebe, tentou chapelar o Cleiton, ele insiste, o Cleiton deixa o corpo, a bola saiu agora, né? Ela não ia sair, o Cleiton saiu com bola e tudo, e o Flamel tá chamando o torcedor azulino. E o torcedor responde. A resposta é imediata. E o Remo naquele espírito, naquele lema do canta que o gol sai, né? Flamel levantou. Tira lá o Michel Alves. O torcedor do Remo lembra muito daquele jogo da primeira rodada contra o Fortaleza, né? Que aconteceu. O torcedor começou a cantar sem parar e aí saiu o pênalti e o gol da vitória. Com o Nino Guerreiro cobrando. O Nino nem tá mais no elenco. E aí a dividida muito forte, o Pimentinha deixando a perna lá. Tá valendo, cara a cara, pintou Dico! Gol! Do Botafogo! Dico! Pra calar o Mangueirão! Cobrança rápida, a defesa do Remo parou!
E o Dico mandou rasteiro no canto do Vinícius. O Belo empata o jogo do Mangueirão. No início do segundo tempo, o Dico foi lançado, bandeira deu condição legal. O Leandro Silva ainda tentou cortar do carrinho, mas não deu. Um para o Remo, um para o Botafogo da Paraíba. Vitor Sérgio Rodrigues. O Botafogo estava buscando encaixar esse contra-ataque, né? Buscar pegar o Remo fora de posição. Não tinha conseguido fazer isso muito bem no primeiro tempo. Na primeira oportunidade do segundo, cobrança rápida, lado direito, e o Dico entrou pelo meio da área para fazer o gol de empate. Ó, Pimentinha chamou para o drible, cruzou, Eduardo Ramos dominou e bateu, defesa do Michel Alves. Vai dar rebote, Dudu, estica a perna. Ele briga, divide, ganha, tenta bater, colocado. O Michel Alves segura no alto. E o Pimentinha continua infernizando lá do outro lado. Que coisa, hein? O Botafogo empata. É outro jogo. Um gol que, quem sabe, pode mudar tudo. Jorge, Diga. esse que foi o 6º gol do Dico, né, que tá brigando também pela artilharia da Série C, e ele entra naquele time dos nomes legais do futebol, né? Porque o Dico, na verdade, é o Acrísio Militão de Castro. Acrísio. É um nome bem alternativo, hein? Uma jogada lá do outro lado, Pimentinha. Conseguiu o passe no meio de dois. Flamel botou na frente, limpou. Carlos Renato chuta em cima do Flamel. E depois a bola explode do Elailson e esse lateral vai pro Botafogo. Botafogo consegue chegar ao seu gol. Enquanto a gente está vendo ali o Varley, o Ademir Fonseca conversando, consegue chegar ao seu gol sem conseguir subir o seu padrão do jogo. Ainda não consegue fazer uma articulação, ainda não consegue roubar essa bola aí e sair rápido, mas achou o seu gol. Vamos ver se o Botafogo cresce com o gol de empate, porque o Botafogo joga mais, pode jogar bem mais do que conseguiu fazer até aqui. E vamos ver se o Remo se abate com esse gol de empate sofrido, porque o Remo continua sendo muito perigoso com o Pimentinha lá pelo lado direito, tendo oportunidades, mas agora o jogo está empatado. Eduardo Ramos. Botafogo acelera. Bola pelo meio. Flamel tem o Pimentinha na ponta. Flamel. Mas que torpedo do Flamel. E é tiro de meta. Olha, essa semana aí tem playoffs da Liga dos Campeões de novo, hein? Tem os jogos de volta aqui no Esporte Interativo. Vamos ver quem vai para a fase de grupos. Os últimos classificados vão sair. Terça-feira tem Nice e Napoli. Vantagem é do Napoli, que venceu o primeiro jogo, 3 da tarde, ao vivo, exclusivo. E na quarta-feira, em Anfield, tem Liverpool e Hoffenheim. Vantagem é do Liverpool, também às 3 da tarde, tudo aqui na casa da Champions. Quarta-feira, meio-dia e 45, sorteio dos grupos. Estaremos juntos também. Quinta-feira, terça e quarta rodada. Quinta-feira, meio-dia e 45, sorteio dos grupos. E tá caído lá o Dico, o autor do gol do Botafogo. Não vai ter muita pressa para levantar, não, até porque o empate, se não é o resultado perfeito, também não é um mau negócio para o Botafogo. E a comemoração do Dico foi um misto de Cristiano Ronaldo com Sassá, né? Ele saiu primeiro dizendo aquele famoso "eu tô aqui" do Cristiano Ronaldo. Sei. E depois deu uma sarrada no ar. Tá bem de fonte de inspiração o Dico, né? Escolheu bem. Roger Gaúcho cruzando. Martoni. Insistiu Belo. Conseguiu ganhar por ali o Fernandinho. Soltou do outro lado. Carlos Renato bateu. Ele chutou meio prensado ali. É tiro de meta pro Remo. Torcedor agora mais calado e mais nervoso do Mangueirão. Vai ter mudança aí, Danilo? Exatamente. O Botafogo vai fazer sua última alteração com a entrada do Val, camisa 8, no lugar do Cleiton, número 22. E o Léo Goiano já está conversando aqui com o Jaime. Essa altura do jogo, o Ademir está fazendo a sua última alteração. É verdade que ele teve que fazer 2 mudanças por jogadores que saíram machucados do primeiro tempo, o Fernandes e o Sapé. E o Léo Goiano não fez nenhuma. Tá aí o Val. Olha o recuo do Jaquinha, trabalha com o Vinícius.
Um jogo nervoso. O Botafogo vinha mal no jogo, mas consegue o seu gol. Quem sabe para mudar toda a história do Mangueirão. Mas o Remo ataca com João Paulo. Esse é o Flamel. Lançamento para o Pimentinha. De novo ele bota no chão. Encara o Carlos Renato. Tenta cruzar. A bola pega no corpo do Carlos Renato. E o Michel Alves no alto segura. Manda para frente o goleiro do Remo. Ó, o Martoni. O torcedor tomou um susto. Essa bola subiu, né? Quase que ela fica atrás. E tá movendo o Jaime ali na beira do campo, hein? Jaquinha. Olha, lá em Cuiabá, no jogo da Arena Pantanal, Cuiabá e Salgueiro, muita chuva. O jogo tá no primeiro tempo. Salgueiro melhor no jogo, segue 0 a 0. Vamos de olho aqui. Jogo tem influência direta aqui na vida do Remo e na vida do Botafogo. Olha o Pimentinha. Rolou. Vem de trás o Ilailson. O passe curto para o Flamel. Tenta mandar para a área. Tá congestionado. Vai voltar aqui atrás na cabeça do Martoni. O Roger Gaúcho acredita. Quase que ele chega antes do Dudu. Leandro Silva. João Paulo. Muita emoção nessa reta final da primeira fase da Série C. João Paulo lança aqui para o Jaquinha. De cabeça tirou de Javan. Aí botou no chão o Dico, autor do gol. Devolvida a bola para ele. Rafael Oliveira se manda no meio. Olha o Dico acelerando. Ele já botou na frente. Foi para a corrida. Chegou para o cruzamento. Era para o Rafael Oliveira. O Vinícius pega. Vinícius vai na bola longa, hein? Ligação direta. Ela passou embaixo do Carlos Renato. Mas aí teve cobertura do Valber. Carlos Renato fica sem ela. Eduardo Ramos. Boa acelerada lá na ponta. Lá vem Flamel. Cruzamento. Mal demais. O Flamel fez um primeiro tempo razoável. Segundo tempo ele errando demais. Segundo tempo ele tomando decisões muito ruins. Tá saindo o Ilailson, que tem cartão, para a entrada do Jaime. De repente poderia o Léo Goiano tirar o Flamel e botar o Danilinho pro jogo, né? Substituir, ver se o Danilinho está numa jornada um pouco melhor. O Flamel tomando muitas decisões erradas, chute quando é para passar, passe quando é para chutar. De repente melhora o time do Remo. E o Botafogo encaixou o seu estilo ali, conseguindo agora usar os espaços, conseguindo tomar mais a bola do Remo com menos dificuldade do que vinha, pronto para esperar outro contra-ataque, ou pronto para esperar um erro na saída de bola do Remo. Ô Danilo, essa entrada do Jaime no lugar do Ilailson, isso chegou a ser testado no início da semana, né? Sim, o Remo treinou bastante essa situação, inclusive existia a possibilidade do Jaime entrar de cara na partida e o Jaime já chegou a fazer essa posição de lateral direito durante o Campeonato Paraense, ainda no período da gestão do Josué Teixeira como treinador do clube do Remo. Muito bem, vamos ver como ele se sai. Quase que o João Paulo perdeu a bola agora. Ele acaba errando o passe, o André tira, o Roger Gaúcho tenta dominar, ficou difícil. Fica aqui atrás com o Djavan. Recuo feito, André manda no alto, mete a cabeça o Martoni. Aí o Dudu vai ter que recolher. Martoni lançou, Luiz Eduardo era o último ali, ele desvia para quem, né? Não tinha mais ninguém, ele era o último. Michel Alves com os pés vai trabalhando. Botafogo agora vai tentar jogar no nervosismo, no desespero, na pressão do lado do Remo. A torcida tá pedindo o Edgar aí, né, Danilo? A torcida começou a pedir o Edgar aqui. E o auxiliar aqui do Remo, o Netão, que é auxiliar do Léo Goiano, correu na direção lá do banco de reservas. E o Edgar já está tirando o colete. Vai atender ao pedido da torcida. O torcedor pediu, o Léo Goiano dessa vez atendeu. O Léo Goiano foi muito criticado pelas alterações que fez nos últimos jogos. Na vitória contra o Asa e no empate com Confiança no Mangueirão, especialmente. Naquele jogo com Confiança, o Remo abriu 2 a 0 e cedeu o empate. Hoje ele não está querendo ir contra a maré, não, né? A torcida pede, ele atende. Aí o Edgar conversando. Ouvindo as instruções. O Edgar que foi titular contra o CSA na rodada passada, na ausência do Pimentinha. Jaime. Aí o Jaime recua. Leandro Silva pro Dudu.
Dudu se apresenta, abre aqui embaixo. Quem recebe é o Jaquinha. Leva para cima, rola de novo pro Dudu. Passe errado, só que a bola acabou chegando no Luiz Eduardo. Ajeitou para Eduardo Ramos, tentou passar, tem cobertura. O Eduardo Ramos ainda pressiona. Ih, rapaz, o jogador do Botafogo fez um bloqueio ali. Foi o Djavan. E ele acabou atingido. O Eduardo Ramos vai tomar cartão, hein? Fogo amigo, né? Vai tomar cartão. Ele bloqueia o Eduardo Ramos para proteger o companheiro que está com a bola. E aí acontece o choque. O árbitro entende que houve a intenção do Eduardo Ramos de atingir o Djavan. Olha lá. Porque ele chega para lá, né? Não, muito exagero, né? Muito exagero. Nem foi para isso, nem o Eduardo Ramos merecia cartão amarelo. Eduardo Ramos estava na sua lista de pendurados, meu caro Danilo Pires. Não, ele só tá com um cartão amarelo, esse é o segundo dele. E olha, a alteração aqui que ia ser feita seria o Edgar no lugar do Dudu, só que foi alterada. O Edgar agora, na verdade, vai entrar no lugar do Eduardo Ramos. O Edgar, que é o líder em todos os quesitos aqui no caso do Remo no ano, ele é artilheiro do time com 8 gols na temporada e também é o líder de assistências com 7 passes para gol em todo o ano de 2017. Talvez o cartão do Eduardo Ramos tenha pesado na mudança do jogador que sairia, mas o Dudu, que era a primeira opção a sair, também está com cartão, né? Vamos ver o Pimentinha. Pimentinha prende, espera, Jaime no fundo, chega cruzando, pega na marcação. Leandro Silva rebate lá para a entrada da área, Luiz Eduardo sobe, consegue desviar, mas o Luiz Eduardo vinha de impedimento. Canais Esporte Interativo, movidos por sonhos. No calor da partida, beber refri é só alegria. Pede diversão com refri. Já entrou aí o Edgar, meu caro Danilo? Entrou, mas teve uma nova mudança aqui. Eu até consultei aqui a mesa da CBF e de fato vieram mudar novamente e resolveram fazer a primeira alteração com a saída do Dudu mesmo. Eduardo foi mantido em campo. Muito bem, então sai Dudu. Eduardo permanece. E aqui vem Jaquinha. Bola aqui embaixo. Recebe o Edgar, primeira participação dele, consegue o cruzamento, passou, chegou no Pimentinha, ajeitou na hora do passe, ele foi bloqueado. João Paulo pega a sobra, pressão azulina, Jaime joga na área, era pro Luiz Eduardo, tira de cabeça o André, pressão total, Edgar recebe, o Jaquinha passou, o Edgar prendeu, tentou abrir para bater, foi tocado, rolou para trás, pro João Paulo, Botafogo se defende, vamos para 20 do segundo tempo, Jaime. Pimentinha girou de novo, segurou, mudou de direção. Aí do Pimentinha, voltou mais uma, bate, manda por cima. E é só tiro de meta pro Botafogo. E o cenário atual, Jorge, esse empate é péssimo para os dois, né? Até porque MSR acabou de sair o gol na Arena Pantanal, hein? Elias, Cuiabá 1, Salgueiro 0. Ou seja, com esse resultado, o Botafogo perde uma posição, o Cuiabá sobe para sexto e o Cuiabá fica com os mesmos 19 pontos do Remo. Então você tem Salgueiro com 20, Remo com 19, Cuiabá com 19 e Botafogo com 18. Então você vê, você traz mais um clube, o Cuiabá, para a briga, para a disputa dessa quarta posição. Você vê, né? Cuiabá, ele sai da zona de rebaixamento. É muito equilíbrio nessa Série C. Ele sai da zona de rebaixamento para colar no G4 agora, para ficar a 1 ponto do G4 nesse momento. É uma loucura. Pimentinha. Olha o Jaime devolvendo. Pimentinha esticou a perna, dominou, foi para cima do Carlos Renato. Aí o Pimentinha vai prendendo, ele volta para o Jaime, pisa na bola, tenta abrir para cruzar, leva do fundo, o cruzamento vai com muita força e sem desvio. Pelo menos é o que vai indicar o árbitro, ó. Lateral para o Botafogo. 21 minutos nesse segundo tempo. É uma reta final dramática de Série C.
Sem pressa aqui o lateral para o Botafogo. Foi ganhando um pouquinho de terreno ali o Djavan para bater o lateral, né? Jaquinha dividida. Bola vai ficar tranquila com o Leandro Silva aqui atrás. O Remo recomeça. O Botafogo agora se fecha. Flamel. Tem o Jaime lá pelo outro lado. O Remo foi para o intervalo vencendo. Tomou o gol de empate no início do segundo tempo. O Botafogo está arrancando um pontinho. Lá vem Flamel. Limpou. Ajeitou. Jaime no fundo. Conseguiu alcançar o cruzamento. Foi fraco, né? A bola ficou nas mãos do Michel Alves. Ela ficou no início da pequena área. Vem Botafogo respondendo. Roger Gaúcho. Jogo esquenta. João Paulo deu bote. Não teve falta não. Flamel botou na frente para o Luiz Eduardo. A zaga chega. É escanteio isso aí, hein? É escanteio. O último toque foi do Valber. O Valber e o Luiz Eduardo lá na placa estavam se estranhando. Escanteio para o Remo. Ó a galera de novo, ó. Cantando forte. Tentando fazer o seu papel naquele espírito do canta que o gol sai. Uma campanha que ganhou muita força lá entre os torcedores azulinos. Vamos ver. Eduardo Ramos levanta. De cabeça tirou o André. Voltou aqui fora. Jaime lá na ponta. Eduardo Ramos bota no chão. Lá vem cruzamento. Passou por todo mundo. Sobrou pro Edgar. Conseguiu botar no chão. Martoni tá caído na área. O Martoni tem que levantar. Edgar bate. A bola desvia. Michel Alves tenta. Luiz Eduardo bate no travessão e tava tudo valendo. O árbitro deu tiro de meta. O Bandeira deu escanteio e vai prevalecer a marcação do assistente. É escanteio pro Remo. Toda essa confusão aí tava valendo, hein? O Luiz Eduardo ficou na frente do Michel Alves sem encostar nele. Tá certo, árbitro. Eduardo Ramos é outro escanteio, levantou, toca no Luiz Eduardo, sobra pro Flamel, botou no chão, limpou, colocou, ela bate na cabeça do Valber. Sobe ainda Flamel, ela pega no pé dele. André tira de qualquer jeito. Que desespero. A bola sai, Eduardo Ramos bate rápido, o Remo com toda a pressa. O Remo sabe que não pode mais desperdiçar pontos em casa. O Botafogo sabe que vai ter que ser valente para segurar essa pressão aí com o Mangueirão cheio. Djavan tirou de cabeça e no contra-ataque do desespero do Remo, o Botafogo pode arrancar a virada. Mas tem carrinho agora do Jaquinha, jogando para a lateral. Que jogo do Mangueirão, hein? Essa é a emoção da Série C. Vem aí o mata-mata em setembro. O jogador do Botafogo caído lá na frente. O juiz vai parar o jogo e eu vou lembrar que amanhã tem amistoso da Seleção Brasileira Masculina de Basquete. O último amistoso de preparação para a Copa América, que começa no próximo fim de semana. Amanhã tem Brasil e Argentina. Hoje a Seleção Brasileira bateu a Colômbia em jogo amistoso que a gente transmitiu. Amanhã o jogo é grande, o jogo é com a Argentina, rivalidade. 8h55 da noite, ao vivo e exclusivo, o resgate do basquete brasileiro nos canais de esporte interativo. Já o Botafogo não pode mais mexer, esse é o grande problema, né? Já o Danilo traz mais detalhes pra gente lá embaixo, mas o Botafogo já fez as 3 trocas. 2 delas foram por contusão ainda no primeiro tempo. Saídas do Fernandes, primeiro, lateral esquerdo, e depois do Sapé, lateral direito. Jogo recomeça, Botafogo agora com 10. É o Dico, lá do lado de fora, o autor do gol. E vem Remo, e vem Pimentinha. Na área pro Flamel, do fundo, levou. Valber tira, mais um escanteio pro Leão. O Botafogo ficou reclamando que o Eduardo Ramos não devolveu a bola no fair play. Jaime, cruzamento. O que o árbitro vai dar lá, hein? Vai mandar bater o escanteio de novo, parece. Tinha um pessoal no agarra, no empurra lá, ó. E o juiz está dando bronca, hein? O Edgar batendo boca com o Djavan. Vai mandar bater o escanteio outra vez. E vai desistir da cobrança curta. Agora o Flamel vai jogar lá dentro. Pé direito, levanta. Subiu o Leandro Silva e a bola sobe mais ainda. O André, zagueiro do Botafogo, agora desabou. Caiu dentro da área. E é tiro de meta para o Botafogo da Paraíba. O time do Remo agora vai pro abafa na empolgação do torcedor, mas já não consegue ter aquela organização que tinha no primeiro tempo. Não consegue mais
fazer o Flamengo encostar ali no Pimentinha, não consegue ter o Dudu. O Dudu foi substituído, não consegue mais ter o apoio lá pelo lado direito do Jaime, não sobe tanto. E o Edgar agora, em compensação, tem o Edgar pelo lado esquerdo para contrabalancear. Tem uma força aqui pelo lado esquerdo, mas não consegue usar. O Edgar foi lançado 2 vezes por aqui e só. Tem que tentar equilibrar um pouco mais para não deixar o Botafogo já marcando só o Pimentinha lá do lado esquerdo da defesa do time paraibano. Olha a proteção feita ali pelo Leandro Silva. A bola não sai, o Jaime rasga pra frente de qualquer jeito. Opa, tem falta do Valber. Derrubou o Pimentinha, ele não quer soltar a bola, né? Aí ele se estranha com o Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos já tem cartão amarelo. E continua lá, ó. Ele não quer, agora é o Fernandinho. Eles não querem deixar o Remo bater a falta com rapidez. Pronto, cartão pro Fernandinho. Ele não tem nada pra fazer isso, né? Não é papel dele, cartão pra ele. Pediu. Cobrança rápida do Leandro Silva. Confirmado aí o amarelo para o Fernandinho, camisa 18 do time do Botafogo. Lançamento aqui do outro lado, Edgar vai tentar o domínio. Corre, não deixa a bola sair. Ela chegou a parar ali em cima da linha. Aí o Edgar recua. Jaquinha levanta para a área. Eduardo Ramos passa à direita. E o Michel Alves só assistiu. Não dava para fazer nada, né? Assistiu e torceu para a bola sair. Cruzamento veio na cabeça. Ele nem saiu do chão, Eduardo Ramos. Como passou assustando. Jogada pelo lado esquerdo, né? Usando também o lado esquerdo. Eduardo Ramos posicionou mais uma vez muito bem. Olhou a trajetória da bola, acabou cabeceando e tirou demais do gol. Michel Alves não teria nenhuma chance. O time do Botafogo não consegue prender, não consegue segurar a bola, ficando à mercê aí dessa empolgação do time do Remo, que está indo para o segundo tempo, está sendo valente, indo para cima para buscar a vitória. Sabe que o empate é muito ruim. E o Rafael Oliveira estava colocando a mão ali no ombro esquerdo, fazendo alguma sinalização ali de dor, de incômodo. A gente relembra aqui, o Botafogo não pode mais mexer. Vai ter que ser do sacrifício aí. Flamengo levanta. O torcedor solta a voz de novo no Mangueirão. Tira para a lateral ali o Fernandinho. O Mangueirão joga junto agora com o Remo. O fenômeno azul que atendeu a convocação, que chegou junto no Mangueirão, que entende um momento de dificuldade, de pressão, o Remo precisando desse apoio na arquibancada. Vamos ver o Flamengo, cruzamento, vai sobrar, Edgar tentou o giro, foi nada, caiu na área, o torcedor queria pênalti. Edgar já está de pé, esse é o zagueirão André do Botafogo. O Botafogo vai ter que ser muito frio para aguentar essa pressão no final. Um pontinho importante que o time leva para João Pessoa. O juiz vai parar o jogo. E tem um jogador, zagueiro do Botafogo, que está caindo lá na área do Botafogo. E o Edgar está inconformado. O juiz já mandou, já despachou o Edgar dali, né? Já mandou para longe. Médico do Botafogo em campo. O Botafogo está na dele. Está tentando fazer o relógio correr. Quem está caído lá é o Carlos Renato. Era ele quem estava no lance com o Edgar na pequena área. O Carlos Renato que entrou no primeiro tempo no lugar do Fernandes, que saiu machucado. Entrou para fazer lá a lateral esquerda. E vai ter que se retirar de campo. Vai ter que sair ali pelo fundo e voltar pelo meio do campo. E andando de um lado para o outro, tenso, nervoso, o Léo Goiano. Aqui vamos para 31 do segundo tempo. Diga lá, Danilo. O Remo hoje ele tem uma média de público na Série C de 15.835 torcedores. Mas existe também uma movimentação de torcedor para recolocar o estádio Baianão em condições de jogo, né? O estádio Baianão que não tem uma partida oficial desde o dia 1º de maio de 2015, mais de 2 anos. E na última terça-feira completou 100 anos com um evento muito bacana promovido pela torcida e conseguiu angariar quase 40 mil para conseguir fazer a reforma do estádio. João Paulo desviou essa bola ou não, hein? O árbitro disse que não, tá dando só o tiro de meta.
31,5. E muito bacana a informação que traz aí o Danilo Pires, né? Esse abraço do torcedor do Remo, lutando por esse retorno ao Baenão, ao centenário estádio Baenão. Está fechado desde 2014 para jogos. Olha o Jaquinha, consegue o drible. Roger Gaúcho bem na cobertura. Djavan, resposta do Botafogo. Opa! Martoni vai tomar cartão. Estreia com cartão. Levantou o Dico. E o Dico também não vai ter muita pressa para levantar dali não, né? Tá aí o Martoni, contratado em julho, na reta final ali do prazo de inscrições, mas só hoje começando como titular. Hoje o Bruno Costa suspenso. O Dico já está de pé, o Botafogo vai cobrar essa falta com o Magno. Cobrou lá na frente, na direção do Dico. Outra falta. Falta agora do Jaquinha. E o Dico desaba de novo. E o Botafogo vai parando o relógio e vai esfriando a pressão do Remo, né? O Dico vai precisar do atendimento. Pediu uma maca ali. Vamos ver se o seu Wagner aí no final... O seu Wagner não vai fazer nada, que vai fazer o seu Wanderson. O seu Wanderson Alves de Souza, se no final ele vai descontar, vai dar um acréscimo aí devido. É disso que o torcedor está reclamando, os jogadores do Remo também, ó. De uma demora no atendimento ao Dico. O Jaquinha está ali reclamando. Jorge, Diga. a confusão é porque o Dico não está querendo subir na maca. Agora que ele subiu, mas ele estava enrolando para não subir na maca. E os jogadores até levantaram do banco do Remo aqui para reclamar. Aí é duro, né? O cara pede a maca. Tá aqui a maca, cidadão. Não, mas eu não quero ir pra maca. Poxa vida. Como é que faz então, né? Saiu ali o Dico. Agora é complicado, porque pede a maca. Quando chega a maca, chega o atendimento no gramado, o jogador tem que sair de campo. E nesse período, o Botafogo fica com um a menos. E o Botafogo não pode mexer mais. Então você tem ali o ganho do tempo, mas fica com risco, né? Fernandinho levanta. E tem falta em cima do Vinícius. Você tem a vantagem de deixar o relógio correr, mas você fica com o risco de ter um ataque do adversário e o seu time com um a menos. Já vamos entrar nos últimos 10 minutos. Vinícius bate rápido. O juiz já autorizou ali o retorno. Tá de volta o Dico. Jaime, vem mais Remo. Pimentinha. Vai levar para cima, o Pimentinha tenta passar. O drible em cima do Carlos Renato. Levou para dentro da área, ninguém tirou a bola dele. O cruzamento era para o Luiz Eduardo. Vandré tirou embaixo. Valber saiu jogando. Errou. Perdeu a bola o Magno. Flamel abre. Edgar. Linha de fundo. Cruzamento. Ele bate direto para a defesa do Michel Alves. Tava muito esperto o goleiro do Belo. E o Rafael Oliveira ganhou de cabeça. No chão ele não ganha do Leandro Silva. Que jogo nervoso, 35 agora. Espero que o coração esteja forte aí para aguentar, hein? Jaime, Pimentinha, o Jaime passa, o Pimentinha levanta, fechado. De cabeça, Valber manda para a lateral. É pressão do Remo. É o Botafogo tentando contra-ataque, esperando uma bola. Jaime, lateral cobrado, Pimentinha. Confronto direto, briga pelo G4, briga por classificação. Pimentinha entrou na área, tentou passar no meio de dois. Como tá ensaboado o Pimentinha. Val, desarma, manda pra fora. Bateu rapidinho Eduardo Ramos. O Remo não pode perder um segundo que seja. Eduardo Ramos levantou pra área, a bola vem alta. Luiz Eduardo sobe, mas ele se apoia no André e comete a falta de ataque. O time do Remo agora começa a buscar esses cruzamentos, essas bolas aéreas, buscando o Luiz Eduardo, mas o Luiz Eduardo ainda não conseguiu praticamente tocar na bola, não conseguiu ganhar uma. Mais vale você ter o jogo ali, buscar o jogo com o Flamel por dentro, o Eduardo Ramos, para tentar jogar essa bola para os dois extremos, seja para o Pimentinha, melhor o Pimentinha lá e o Eduardo por aqui, do que ficar jogando, rifando essa bola dentro da área de qualquer jeito. Carlos Renato.
Ele erra, Jaime tira dele. Pimentinha corre, consegue chegar nessa bola, voltando. Eduardo Ramos, cabeça erguida, foge do carrinho. Segura um pouco Eduardo Ramos, lançamento para o Pimentinha. O Jaime passa nas costas dele, a bola é para o Jaime. Ele ajeita o corpo, espera para cruzar, segura mais um pouco. Ainda Jaime, rolou para o Edgar, gira. Muito bem marcado o Edgar, tenta devolver na ponta, não consegue. Carlos Renato afasta. Rebate a defesa do Botafogo. Vem do peito do Leandro Silva. Olha o Rafael Oliveira ali. Aperta, mas não toma. E o Remo vem com João Paulo. É muito drama no Mangueirão. João Paulo levanta. A bola é para o Jaquinha na ponta. Chegou o Jaquinha. Levou para cima, pedalando. Vai tentar o cruzamento. Fica com o escanteio. O escanteio agora é desse lado aqui. O Jaquinha mesmo já botou ali para bater. Para não perder tempo. Todo mundo na área. Eduardo Ramos na área. Edgar, Luiz Eduardo. O Martoni e o Leandro Silva, os dois zagueiros acabaram de chegar. Levantamento vem na primeira trave. Corre ali o Jaquinha, ele tenta chegar. Quem chega primeiro é o Dico. Jaquinha briga na bola, consegue a retomada. Carrinho do João Paulo mandando para a lateral. E o Dico com câmeras. O que o Dico tá correndo também, né? Se o Botafogo pudesse mudar ainda, o Dico era candidatíssimo a deixar o campo, mas não pode mais, né? E o Magno, se é o Magno, na minha anotação aqui, eu posso estar errado, eu vou ter que checar aqui se o Magno não tinha já o cartão, hein? Subiu o amarelo para ele ali. Eu tô na dúvida aqui, hein? Ah, ele já tem. Opa, tá anotado aqui. Vai expulso, tá na rua. Tá na rua o Magno. O próprio árbitro ali ficou meio confuso, mas na minha anotação tava aqui já com o amarelo, Magno. Tá na rua. Segundo cartão amarelo, fica com 10 o Botafogo. Expulso o Magno. Ó, vamos tentar entender por que ele foi expulso. O jogo estava parado. Aí ele tirou a bola para longe para impedir, para atrasar ao máximo a cobrança do lateral do próprio time dele. O lateral era do Botafogo. Rapaz, agora ele deu tapa no rosto do Jaquinha. Trocaram empurrões e sobrou uma mão no rosto do Jaquinha. E o Pimentinha tá tirando o companheiro dele da confusão. Jorge, diga. Na mesa aqui da CBF consta que o Magno ainda não tem cartão amarelo. Foi o que me foi passado aqui pelo Paulo Romano, que está na mesa aqui, representante da CBF aqui. Olha, na minha anotação consta um cartão amarelo para o Magno. Na minha anotação consta. E esse é o segundo. E o árbitro deu amarelo e depois vermelho, né? O árbitro, ele não deu. Não foi vermelho direto. Não foi vermelho direto. Ele deu um amarelo. Ó, o Magno tomou o cartão. Ficou na dúvida. O Magno tomou o cartão amarelo aos 45 do primeiro tempo, numa falta em cima do Eduardo Ramos. E tá na rua. Tá na rua agora o Magno. Claramente na anotação do árbitro, porque a gente mostrou um dos takes da nossa câmera, a gente vê o árbitro olhando o cartão como se estivesse dando uma conferida. Vai embora o Magno. Acho que a própria reação do Magno dá uma dedurada, né? Porque ele não reclama muito, não é uma reclamação assintosa de quem é vítima de um erro gravíssimo. De um segundo amarelo injusto, ele né? sabe que ele tinha, ele sabe que ele já tinha. Tá nítido. Porque se fosse claramente, se ele não tivesse, ia ser aquela reclamação assintosa de quem de fato está sendo vítima de uma injustiça. Ó o Pimentinha, Botafogo agora com 10. Pimentinha vem para cima do Carlos Renato. Bola na área, passou na frente do Jaime. Vai dar rebote, Flamel, levantamento, Eduardo Ramos! Gol! Gol de G4! Gol de Mangueirão lotado! Cruzamento para a área, o Flamengo levanta.
levanta, o Eduardo Ramos pede, ninguém acompanha, e de novo ele não precisa sair do chão, a bola vem na cabeça, como se fosse colocada com as mãos, e o Remo na frente de novo, 2 para o clube do Remo, 1 para o Botafogo da Paraíba. Que jogo, Vitor Sérgio Rodrigues! Depois de tantos cruzamentos, um funcionou. E esse é um cruzamento consciente. Você vê o Flamengo recebendo com liberdade, levantando a cabeça e procurando o Eduardo Ramos no segundo pau. O Eduardo Ramos se coloca muito bem. O Eduardo Ramos fez o gol aparecendo como um centroavante e agora como um centroavante aparece só para desviar e fazer 2-1, 2 gols do Eduardo Ramos. Chute de longe, defesa do Vinícius. 2 gols do Eduardo Ramos para aliviar um pouco esse sofrimento do torcedor do Remo. E com o resultado de momento lá na Arena Pantanal, vai ajudando o Remo também, porque o Salgueiro segue com 20 pontos e o Remo está indo a 21. E vem Remo de novo, e vem Jaime. Avança, bola na frente. Pimentinha, chegou, passou, rolou. É pro Luiz Eduardo, ele tenta abrir espaço para bater e não consegue. Quase 43 minutos. E a falta agora em cima do Fernandinho. E o Botafogo toma o gol logo depois da expulsão do Magno, né? E uma expulsão boba, né? O torcedor do Botafogo deve estar muito na bronca com o Magno, porque era um lateral para o Botafogo, uma bobagem de se jogar a bola alguns metros para frente para ganhar tempo. O Botafogo já estava ganhando tempo, né? Com a demora para cobrança. Cartão bobo, prejuízo grande para o Botafogo. Rafael Oliveira tentou, defesa tira. Se segura como pode agora o Remo, porque agora a pressão muda de lado. Agora a pressão é alvinegra, mesmo com 10. Bola levantada, de cabeça tirou Jaime. Tirou Jaquinha de cabeça para a lateral. E vai mudar de novo aí o Léo Goiano, né, Danilo? O Léo Goiano está conversando aqui com o França. Esperar aqui, aguardar para saber quem é que deve sair para a entrada do meio-campista. Vai para a última mudança. Valber. Bola do outro lado para o Carlos Renato. Vem Botafogo. Botafogo não desiste. Olha a bola erguida aí. Rafael Oliveira está na área. Tira de cabeça o Martoni. Jaime tenta completar, só que a bola vai para trás. Tira Leandro Silva. Bola disputada. O torcedor queria a falta do Val em cima do Flamengo. O árbitro manda seguir. A vantagem é azulina. Eduardo Ramos põe na frente. Agora quem vai acelerar é o Jaime. O Remo pede calma. O Pimentinha segura. Agora o relógio é a favor do Remo. Eduardo Ramos, ele vai acelerando. Autor dos 2 gols do Remo na noite. Cochilou demais, ninguém avisou que tinha ladrão. E agora tem falta. Vamos para 45. O Flamengo desabou agora, né? Talvez percebendo que vai sair, desabou. Vamos ver agora se o Botafogo entra nesses acréscimos aí para ver se tenta alguma coisa, porque não gostei da postura do time do Botafogo. Verserg, nós estamos tirando a dúvida. O primeiro cartão do Magno foi aí, nesse carrinho em cima do Eduardo Ramos no primeiro tempo. Olha lá, o juiz mostra para ele. Nenhuma dúvida. Não há o que questionar. Não há o que questionar. 2 cartões amarelos, está na rua. Não tem muito. Não gostei da postura do Botafogo. Tem muita gente reclamando aqui na hashtag, dizendo que o time não entendeu a importância desse jogo, pensando na vaga. Olha o corte de cabeça, a bola vai voltar. Luiz Eduardo tenta. Briga por ela, Pimentinha. Carrinho na bola, Luiz Eduardo. Remo vem para o contra-ataque. Passamos dos 45. Olha a bola longa para o Edgar. Djavan tirou no meio do caminho. Diga, Danilo. Olha, a gente tem marcado aqui já 5 minutos de acréscimo e o França vai entrar no lugar do Flamengo, que ficou esperando para ser substituído no último lance, mas o quarto árbitro primeiro deu o acréscimo e confusão aqui no gramado. Fernandinho e Jaquinha. E o Jaquinha espertamente, ele sai do bolo, não devolve aquele temor de o árbitro de repente tentar compensar, né, e tirar alguém do Remo do jogo também. Fernandinho, o passe feito, o jogo não terminou não, vamos até 50.
Esperança continua acesa, viva do torcedor do Botafogo, mesmo com 10 em campo. Olha o Flamel tomando a bola, fugindo de 2 carrinhos. Ninguém pegou o Flamel nessa. Botou na frente, ainda tem fôlego para puxar esse último ataque dele, talvez do jogo. Trombada do André, nada. Pro juiz, nada. Eu achei falta. Mas enfim. 46,5, vem Botafogo. Vem lá do outro lado, enquanto isso o torcedor do Remo festeja, a vitória está próxima. Bola vai sobrar aqui no meio, Dico chegou batendo. Desviou ou não desviou? Ele vai dar escanteio, ele vai dar desvio do Jaquinha. Escanteio pro Botafogo, é a hora de mandar o time inteiro para a área. O França está desesperado aqui, ainda não entrou. 47. O Léo Goiano orienta o time dele do jeito que dá. Tem mais 3 minutos de jogo, tem muita coisa para acontecer ainda. Olha a pressão agora. Olha o torcedor do Botafogo que vai para a área junto com o time. Cobrança do Dico, levantou na primeira trave. O Roger Gaúcho vai desviar para trás, né? Rebote do Cleiton, ele bate, o goleiro pega. Segurou Vinícius. E nada do França entrar, hein? A Cleide Queiroz, ela fala assim, falta o teu, Pimentinha, para matar o jogo. De fato, Pimentinha, para mim, é a melhor figura em campo. E a outra, além do Luiz Eduardo, né? Do Luiz Eduardo não, do Eduardo Ramos, que fez os 2 gols, e o Flamel, que também jogou muito bem. Esse trio, muito bem no jogo, mostrando que o Léo Goiano acertou. É uma formação que se arrisca. Roger Gaúcho, falta do Eduardo Ramos em cima dele. Eduardo Ramos tem cartão, hein? É uma formação arriscada, mas que qualifica a condição do Remo ter a bola, jogar. Tá indo embora aí o Flamel. E sai muito aplaudido, né, Danilo? Para a entrada do França. Boa partida fez o Flamel. 48,5. França vai para a área. Será que o árbitro vai dar mais 1 minuto? Pelo tempo dessa mudança aí. 48,40. O Vinícius estava lá desesperado com a barreira. Pode ser a última chance do Belo. Fica só um na barreira, só o Jaquinha. Bola levantada, tira o Leandro Silva. Olha o Jaquinha com o rebote. Ele foge do Val. É contra-ataque. Pode pintar o terceiro. Esqueceu da bola, buscou ainda. Vem Pimentinha. Vem Remo, pode matar o jogo agora. Jaime, rolou pro França. Pintou, Michel Alves. A bola foi em cima dele. E depois o França faz a falta em cima do Djavan para parar o contra-ataque na CIA. E toma cartão França. 30 segundos em campo, hein? Amarelo pro França. Vai terminar no Mangueirão. O Botafogo vai ter mais uma bola. É mandar o time todo para frente. É o que resta pro Michel Alves. É mandar o time todo pro ataque. Balão para frente. Tem falta de ataque. O árbitro tá marcando, hein? Falta do Rafael Oliveira. E o Remo nesse momento vai voltando pro G4. Terminou o primeiro tempo lá na Arena Pantanal. Cuiabá 1, Salgueiro 0. Tá dando tudo certo pro Remo. O Remo tá chegando a 21 pontos. Volta pro G4. O Salgueiro parando nos 20. É fim de jogo do Mangueirão. Deu Clube do Remo. Foi sofrido, mas deu leão. 2 para o Remo, 1 para o Botafogo. Vibração do torcedor azulino que encheu o Mangueirão. E o Remo vai voltando para o G4 nesse momento. E o Botafogo, com os resultados de momento, ele cai em uma posição, ele para nos 17 pontos e é o 7º colocado. E estava rolando ali um princípio de confusão. Jogadores do Botafogo reclamando, os reservas do Botafogo indo para cima do árbitro, inclusive o Varley, experiente, ele tá de colete aqui, ó. Tava ali do lado do Danilinho, tava exaltadíssimo, o árbitro tá expulsando gente aí. Tá levantando cartão vermelho, depois do apito final, um dos expulsos foi o Djavan. Foram 2, pelo menos. Um foi o Djavan, expulso depois do jogo, vermelho direto. E mais um atleta do Botafogo foi expulso também pela reclamação pós-jogo, uma reclamação pesada contra a arbitragem.
Muito provavelmente pela expulsão do Magno, né? E que prejudica demais, porque você não vai ter o Djavan, que é titular do time, é bom jogador no próximo jogo. O Belo vai ter 2 jogos em casa agora, vai receber o Confiança e depois recebe o Asa. Os 2 times que estão na zona de rebaixamento, contra Confiança, já vai ter desfalque. Além do Magno expulso, já tem o desfalque do Djavan. E aí a gente revê o primeiro gol do jogo. Pimentinha tocando, achando o Eduardo Ramos para fazer o gol do carrinho. Muito bem os 2 no jogo, mas o Flamel também. Tomou algumas decisões erradas o Flamel, mas acabou dando assistência para o gol da vitória. Aí numa bobeada do Remo, numa rapidez, numa esperteza grande, ó. Aí já é o gol da vitória. O Eduardo Ramos de novo sem subir muito. Flamel achando ele no segundo pau. Na sequência, tem o Fanáticos Game Show para esquentar a grande final entre Vasco e Ceará. Já. Antes, vou dar um pulinho lá embaixo com o Danilo Pires. Vamos lá, Jorge. Estou aqui com o Djavan. Eles já foram atender ali a torcida, né? O chamado da torcida nesse momento, em que a gente ainda aguarda aqui a divulgação de números oficiais, mas a tendência é que o Remo tenha quebrado aqui o próprio recorde que foi na partida anterior contra o Confiança, né? Que o Remo acabou empatando em 1-1. Vamos conversar aqui. Pimentinha e o Edgar estão chegando aqui para falar com a gente aqui desse momento, dessa vitória do clube do Remo. Pimentinha, uma vitória que acabou saindo de forma um pouco dramática, que não estava na conta, né? Devido a um primeiro tempo até controlado pelo Remo. Sim, o jogo todo foi controlado pela gente. Uma bobeira nossa ali mais uma vez, tomamos um gol de empate. Uma desatenção de não ficar na frente da bola, como o professor sempre pede. Tomamos um gol de empate, mas a gente não merecia esse empate. Acho que pelo que a gente jogou os 2 tempos, controlamos a partida, tivemos bastante chance. Acho que foi merecedor a vitória e nada melhor do que isso aí no final do jogo. Obrigado, Pimentinha. Jorge? Beleza. Bom, bora pro Fanáticos Game Show, esquentando a grande final.